Hoje vou-vos falar como é que uma experiência que podia ser um fim de semana muito negativo, aborrecido e de má disposição, que transformou-se numa experiência absolutamente espetacular. Em vez de nós estarmos ali, se calhar 2 horas, a ver os carros a passar, com barulho e se calhar estamos com conversa de circunstância, eu decidi tornar as coisas ainda mais divertidas, mais interessantes também e ao mesmo tempo estarmos ali a puxar um bocadinho. Então, fiz uma pergunta. É isso que vou falar já de seguida. Todos os dias o empreendedor tem de efetuar 3 vendas. A venda a si mesmo, a venda à sua equipa e a venda ao cliente. Para que isto aconteça com a maior eficácia possível, precisamos de algo muito forte: marketing. Marketing é a única resposta possível para fazer crescer pequenas empresas que não têm um músculo financeiro para enfrentar os tubarões do mercado. Por isso, a pergunta é: como é que podemos fazer um marketing que seja poderoso e ao mesmo tempo não esvazie os nossos bolsos? O meu nome é Ricardo Teixeira, sou empreendedor há mais de 2 décadas e um apaixonado por marketing. Todas as semanas procurei partilhar estratégias e táticas de marketing que procurem responder a esta pergunta. Bem-vindo ao QI Marketing Secrets. Olá pessoal, bem-vindos aqui a Marketing Secrets e hoje vamos falar efetivamente sobre uma experiência que eu passei um fim de semana no Algarve em que fui lá para baixo e agora vou fazer um pause porque está ali uma aspiradora. Deixem-me rebobinar um bocadinho mais a história atrás. Uns meses antes, eu fiquei a saber que a Fórmula 1 ia estar em Portugal. Ora, a Fórmula 1 fazia parte da minha bucket list, da minha lista de coisas que eu gostava de fazer antes de morrer, ok? E então estava na minha lista. Então, uns meses depois, eu estabeleci para comigo próprio que, se atingisse um determinado objetivo, eu ia comprar os melhores bilhetes para ir à Fórmula 1. Ia levar a minha mulher e íamos os dois à Fórmula 1, passar um fim de semana lá abaixo ao Algarve e ao mesmo tempo estar na Fórmula 1 e ver tudo aquilo que estava a acontecer, porque muitas vezes não é só os carros, mas é todo o espetáculo à volta. Quando a Fórmula 1 decidiu mesmo avançar e que a DGS e essas coisas avançar, nós decidimos lá abaixo, também com os cuidados que devíamos ter. Só que aconteceu-nos um pequeno percalço, que é nós temos um casal de gêmeos e nós pensávamos que íamos deixar em casa dos meus pais e não foi possível, porque entretanto o meu pai estava meio doentado, então não era possível deixá-los. Ao que nós decidimos levá-los. É óbvio que uma semana antes, nós estávamos a telefonar para o autódromo quase todos os dias a ver se conseguimos uma ligação. Para quê? Para perceber como é que eram as condições, se conseguíamos levar os miúdos e ficar numa tipo cabine, enfim, todos esses aspectos que eram importantes, mas não conseguimos contacto. Então, decidimos à mesma ir um dia antes, fomos um dia antes e eu disse, ok, vamos lá passar no autódromo para perceber quais são as condições. Então passámos por lá e já estava lá muita gente. E como é óbvio, com todas as seguranças, máscaras, essas coisas todas, lá fomos nós perceber quais eram as condições. Algo que percebemos que era proibida a entrada de crianças abaixo dos 7 anos de idade. Ora, de repente, foi tipo, porquê? Porque a minha mulher disse, ok, eu vou ficar com os meus no hotel, aí vês tu. E eu fiquei tipo assim um bocado com um sentimento de culpa, tipo, ok, então agora vou para lá sozinho, deixo a minha mulher aqui e os meus filhos no hotel. Estava-me a sentir um pouco culpado e pensei, ok, como é que eu posso transformar este momento em algo absolutamente espetacular? Então comecei a pensar em várias ideias, ok? E à medida que ia a caminho do hotel, ia pensando em várias ideias, como é que podia transformar, se calhar podia telefonar um amigo, se calhar podia oferecer a alguém da minha equipa, se calhar podia fazer isto, enfim, fui pensando várias ideias, até que me pensei assim, não, e se eu proporcionasse uma experiência de vir à Fórmula 1, que é uma coisa que era difícil, porque os bilhetes estavam esgotados, de vir à Fórmula 1 para a pessoa mais rápida e ao mesmo tempo assim proporcionar uma história e uma experiência para o futuro. E assim fiz. Fui à área dos nossos alunos, ao nosso grupo de Facebook e publiquei algo que fosse atrativo e que ao mesmo tempo tivessem que criar um trabalho. E esse trabalho era o quê? Era fazer um testemunho sobre um evento que nós tivemos. E assim foi, ok, eu publiquei, de imediato a Alexandra saltou logo para o post, foi logo premiada
e isto era sábado à noite, e no domingo de manhã ela meteu-se caminho de Lisboa e foi direto ao Algarve e encontramos lá. Fomos para a bancada e quando estávamos na bancada, em vez de estarmos ali parados a ver os carros a passar, assim, pronto, é engraçado nas primeiras 3, 4 voltas, mas depois, eu sei que se calhar para alguns de vocês eu vou dizer uma blasfémia, mas estar a ver, sei lá, 40, 50 voltas ali os carros a passar, não é propriamente das coisas mais espetaculares que existem, ok? As primeiras voltas sim, depois começa a ser mais do mesmo. O que é espetacular é ver as boxes que nós conseguimos ver e os lugares onde eu tinha comprado, consegui ver a pista toda, portanto conseguimos ver o ambiente, enfim, toda a envolvência é realmente muito interessante. E mais, ver aquelas equipas nas boxes como a Red Bull e a Mercedes a trabalhar é uma coisa do outro mundo. Tipo, 2 segundos a tocar 4 pneus é uma coisa absolutamente fabulosa. Ou seja, muitos de nós que têm equipas têm que aprender com aquelas equipas, porque cada pessoa sabe exatamente o que é que vai fazer, em que momento, qual o timing. É incrível, é mesmo incrível. E em vez de nós estarmos ali, se calhar 2 horas a ver os carros a passar com barulho e se calhar estamos com conversa de circunstância, eu decidi tornar as coisas ainda mais divertidas, mais interessantes também, e ao mesmo tempo estarmos ali a puxar um bocadinho. Então fiz uma pergunta ao Alexandre, tipo, ok, estás a ver isto? Okay. Como é que tornavas esta experiência ainda mais espetacular? O que é que farias aqui que fosse mais espetacular? Então começámos a fazer um ping-pong de ideias, cada um de nós ia dando uma ideia de como é que aquilo podia tornar-se mais espetacular. Todas as ideias que nós levantámos durante aquele tempo tornavam a Fórmula 1 simplesmente vibrante. Super vibrante. Já é vibrante, mas era hiper mega vibrante com as ideias que nós estávamos a ter. O autódromo do Algarve passava a ser um autódromo de referência total de topo mundial. Enfim, mas não vou partilhar agora as ideias convosco, mas aquilo que eu vos posso dizer é que passámos ali 2 horas fantásticas e depois fomos trocando outras ideias. Com isso surgiu outras ideias, depois nós estivemos a analisar as boxes também e também ao mesmo tempo estivemos a fazer a passagem para a nossa equipa. Aquilo que eu quero transmitir é que de repente a experiência tornou-se absolutamente espetacular. Ou seja, eu senti-me bem comigo, a Alexandra estava radiante porque teve uma oportunidade de ter uma experiência fantástica e a minha mulher, apesar de ter ficado no quarto, de qualquer modo também não se sentiu mal por termos perdido um bilhete, ok? Ainda não era assim tão barato quanto isso. Ora, porquê é que eu estou a contar esta história? Porque muitas vezes nós temos clientes que por qualquer motivo estão a passar ou por culpa nossa, ou por culpa do ambiente, ou às vezes sem culpa de ninguém, têm uma experiência negativa. E a pergunta é, em vez de estarmos a batermos em nós próprios porque é que aquilo aconteceu, etc., é como é que nós podemos transformar isto em algo que seja absolutamente fantástico e aproveitar cada elemento disto para tornar ainda uma experiência mais fantástica, ou dar um ângulo tornando aqui uma copy que faça a pessoa olhar de forma diferente para aquela experiência. Okay? Esta é a pergunta que eu te deixo aqui e é a pergunta que eu te deixo para o teu negócio. Ok? Se gostaste destes temas, deixa aqui em baixo um comentário, porque eu adoro e respondo cada um dos comentários. Eu vou lá sempre ver os comentários, pode não ser imediato, pode não ser já comentas agora e respondo agora, mas eu respondo sempre a todos os comentários, ok? Por isso, sem mais demoras, espero que tenhas um grande dia cheio de força e energia e acima de tudo, com muito quinho. Tchau!